Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a Santa Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 25. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre a vida em santidade. Nós temos aqui um imperativo que é citado no versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. A santificação não é uma opção para o crente, mas é uma consequência natural da sua regeneração. Então, o apóstolo Pedro vai nos ensinar alguns princípios aqui muito importantes. O primeiro deles, o que é a santificação? O que é a santificação? E eu queria que você entendesse de forma didática que a nossa salvação em Cristo, a nossa justificação pela fé, nos conduz a viver uma vida de santidade. A palavra santidade ou santificação significa separação. Significa que o cristão é alguém que foi separado por Deus do pecado para viver em santidade. Pouco se ensina hoje sobre santificação na igreja. Parece que é um assunto que está fora de moda. E nós precisamos, então, entender essa doutrina. Porque se nós desejamos ser usados por Deus, se nós começamos a vida cristã na regeneração, nós temos que crescer em santificação. Chama a sua preciosa atenção, porque a santificação, ela tem 3 aspectos. Primeiro, no passado, no dia que você e eu fomos convertidos, nós somos santificados em Cristo Jesus.
Nós passamos a ter uma identidade, nós agora somos santos, posicionalmente em Cristo Jesus. No presente, nós estamos no processo de santificação. É como se o Espírito Santo estivesse deletando em nós os hábitos, os pensamentos, as paixões do velho homem e inserindo em nós os hábitos e o caráter de Cristo. Mas a santificação, ela tem o seu passado, tem o seu presente e tem o seu futuro. Quando nós seremos santificados definitivamente. Aquilo que a Bíblia chama de glorificação. É a plenitude da santificação. Nós seremos o quê? Glorificados. Agora, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque Pedro está falando aqui da santificação atual. É como se ele dissesse assim, nós hoje precisamos viver em santidade. E aqui ele vai colocar que para que essa santificação ela se realize, e eu quero chamar a sua atenção porque a santificação ela é a operação graciosa e contínua do Espírito Santo na nossa vida. E nós não somos santificados, assim como nós não fomos regenerados pela nossa própria força, nós não vamos conseguir uma vida de santidade com as nossas próprias forças. Mas veja aí, por favor, no versículo 13. Leia comigo o versículo 13, por favor. Diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 3 coisas são destacadas aqui. Para que a nossa santificação, ela se realize, para que o Espírito Santo nos santifique, 3 coisas são necessárias. Primeiro, ele usa a expressão aí, precisamos controlar a nossa mente. Ele diz assim, cingir o entendimento. Significa uma disposição mental. Porque a luta contra o pecado, irmãos, começa aqui, na cabeça. É no pensamento. Então nós precisamos ter uma disposição mental para que nós sejamos santificados. Por isso que Paulo em Romanos 12 diz lá que nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente. Tem um livro que eu recomendo para vocês chamado Verdadeira Espiritualidade, onde ele trabalha esse assunto, que é um assunto difícil. É um assunto complicado, porque nós queremos, mas nós não conseguimos. Então Pedro, o pastor Pedro está dizendo, olha, disposição mental. Segunda coisa que ele coloca aí, a batalha da santificação, ela precisa de autocontrole. Ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Essa palavra, sede sóbrios, é um imperativo, onde diz assim, que o nosso espírito, para buscar a santificação, deve estar lúcido. Ou seja, não desequilibrado por qualquer outra coisa, mas nós temos que estar sóbrio para buscar a santificação. Terceira coisa que ele vai colocar aqui é que no processo de santificação nós devemos esperar inteiramente na graça. Então a graça que nos regenera é a graça que nos santifica. E aqui é muito interessante porque às vezes nós queremos começar pelo Espírito e nós queremos viver sob a lei. Por favor, dá um pulinho lá em Gálatas. Gálatas, por favor. Capítulo 3. Versículo 2 em diante.
Veja que os crentes gálatas, da Galácia, ou nós muitas vezes, nós começamos pelo Espírito. É o Espírito que nos regenerou. Mas agora nós queremos viver uma vida de santificação usando a nossa própria força. Usando o legalismo. Sendo hipócritas, porque nós não conseguimos vencer os hábitos do velho homem se não for na força do Espírito. Veja o que ele diz aí. Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, gente, isso aqui é muito sério, porque às vezes nós somos derrotados nesse processo de santificação, porque nós queremos viver uma vida de santidade com as nossas próprias forças. E Pedro sabia disso. Pedro disse lá para Jesus, ainda que todos, traiam, eu não. Pedro já tinha experimentado isso, ser bom, ser crente, com as suas próprias forças. E ele não conseguiu. Por isso que ele diz assim, nós precisamos ter disposição mental, nós precisamos estar sóbrio, e nós devemos esperar somente o quê? Na graça de Jesus. Mas o que é que envolve santificação? Vamos ver aí, a partir do versículo 14. Versículo 14. Então, o que é santificação? Santificação é uma vida de separação, é um processo de aperfeiçoamento espiritual, que o Espírito Santo está realizando hoje na nossa vida. Segunda coisa que ele vai colocar aqui, a partir do versículo 14, é que, o que é que envolve essa doutrina da santificação? O que ela envolve? Em primeiro lugar, a nossa identidade. A nossa identidade. Ele diz no versículo 14, como filhos da obediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós não somos mais filhos da ira, nós agora somos filhos de Deus. Então o fato de nós termos uma nova identidade, nós vamos buscar a santificação do Espírito. E é muito importante, somos santos por causa da nossa nova identidade, por causa da nova posição em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 e 2. Capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aí ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então preste atenção, na regeneração, nós mudamos a nossa posição. Nós agora somos filhos de Deus. Nós somos santos, apesar de defeituosos. É uma posição de filho. Voltando lá para o texto, santidade exige identidade. A prova de que você é regenerado se evidencia com a sua busca pela santificação. Segundo, a referência da santificação. Ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja bem, santidade, santificação envolve identidade, referência. Qual é a nossa referência? Ele coloca aqui, a absoluta santidade de Deus. Se Deus é santíssimo, se Deus é santo, 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 somos também ordenados por Deus, que nós devemos imitá-lo em santidade de vida. A santidade de Deus é a nossa referência.
Jesus usa a expressão, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Está lá no Sermão do Monte. Terceiro lugar, ele vai colocar aqui a questão da vocação. Vocação. Que coisa maravilhosa, ele diz. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Volta, por favor, lá em 1 Coríntios, de novo. Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. Então a santificação, ela é uma posição. Deus, quando nos olha em Cristo Jesus, Ele não vê como pessoas santificadas, santas, posicionalmente. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados, vocacionados para viver uma vida de santidade. Mas há outros detalhes no texto de Pedro, e eu queria que você observasse aí. Quarto lugar, o que envolve a santificação? A santificação envolve todo o nosso procedimento. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Veja lá em Pedro, o que ele coloca? No versículo 15, pelo contrário, vamos ler juntos aí? O que diz? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso quê? Procedimento. E santidade não é teoria. Viver em santidade é procedimento. E não em alguns procedimentos. Em todo o vosso procedimento. Isso nos leva a entender, meus amados irmãos, que santidade não tem nada a ver com legalismo. Santidade não tem nada a ver com observâncias de cerimonialismo. Santidade é ter uma vida no poder do Espírito Santo, tendo como referência a santidade de Deus. Isso deve atingir todas as esferas da nossa vida, todo o nosso procedimento. Mas continuando, se Pedro coloca aqui o que é santificação, se Pedro coloca aqui o que envolve a santificação, ele vai nos dar também motivações para a santificação. Quais são as motivações que eu tenho para viver uma vida de santidade? E ele vai colocar aqui 3 argumentos fortes para nós. No versículo 16, a palavra de Deus. Ele diz, porque está o quê? Escrito. E ele faz aqui uma citação de Levítico capítulo 19, dizendo, Deus estabeleceu isso, e para que você e eu, nós não esqueçamos disso, Ele escreveu, Ele nos deu a sua palavra. E meus amados irmãos, a expressão aqui, porque está escrito, é uma declaração poderosa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema para as nossas questões espirituais. É a palavra de Deus que nos ordena. Não é tradição de homens, não é mandamentos humanos, não são regulamentações religiosas. É a palavra de Deus que diz que eu e você, nós devemos buscar uma vida de santidade. Versículo 17, ele diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa, o quê? Peregrinação. Se a palavra de Deus nos motiva a uma vida de santificação, o julgamento de Deus também. Deus é juiz, Ele é Pai, mas Ele é juiz. E Ele julga as obras de cada pessoa de forma imparcial. Por quê? Porque Deus não vê o exterior, Ele vê o quê? O interior.
Irmãos, cada filho, cada crente prestará contas a Deus da sua maneira de viver como filho de Deus. Todos nós aqui temos as nossas lutas, as nossas batalhas espirituais. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles na vida espiritual. Mas nós podemos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, lutar, buscar uma vida de santidade. Vocês estão me entendendo ou não? Estou achando que vocês estão desanimados. Não sei se é o frio. Quais são as motivações que eu tenho? Palavra de Deus, julgamento de Deus, e o argumento, a fortiori que ele usa aqui, Pedro. A terceira motivação para a nossa santificação é a nossa redenção. E ele vai colocar isso no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Paulo enfatiza aqui o Redentor, Jesus Cristo. Paulo enfatiza aqui o preço da redenção, o precioso sangue de Cristo. Ele enfatiza aqui os beneficiários da redenção, os crentes que antes eram escravos do pecado. Nós. E esse sangue que nos redimiu é o sangue que nos purifica dia a dia. É como se o Espírito Santo, ele nos santificou na regeneração, mas todo dia ele nos purifica mediante o poder que há no sangue de Jesus. Dá um pulinho lá na frente, por favor. Primeira carta de João, capítulo 1. Versículo 7, 1 João 1,7. O que é que diz aí? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Significa que eu e você, diariamente, para ter uma vida de santidade, para ter um procedimento de uma pessoa que é uma nova criatura, que é um filho de Deus, eu preciso todo dia confessar os meus pecados e buscar a purificação que está no sangue de Jesus Cristo, que não somente nos redimiu, mas ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Terminando a exposição aqui do texto. O que é santificação? O que é que ela envolve? As motivações que eu tenho? A palavra, o julgamento de Deus, a redenção de Deus. Mas eu queria que você observasse dos versos 22 a 25. Pedro vai colocar dois detalhes importantes. Qual é a evidência que eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo? E ele vai colocar que é o amor fraternal. Veja no versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Qual é a evidência de uma pessoa que está crescendo em santificação?
É soberba? É achar que todo mundo é pecador e que eu sou santo? Não. A maior evidência que Pedro coloca aqui, e ele por experiência própria, ele está dizendo, a maior evidência de que você está crescendo em santidade é que você está amando os seus irmãos. E aqui, nós observamos alguns detalhes. Devemos amar uns aos outros. E Paulo usa aqui o verbo amar em duas palavras. Ele usa o verbo Filadélfia, que significa amor fraternal, e ele usa a palavra ágape, que significa amor sacrificial. Como Jesus diz lá em João capítulo 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Devemos amar de coração e não só de palavras. Ele diz que o amor seja não o quê? Fingido. Fingido. Terceira lição. Devemos nos empenhar para amar. Essa palavra ardentemente, no grego, significa você usar todas as suas energias para amar. Porque tem gente que é complicado para a gente amar. É ou não é? Fala a verdade. Você quer matar, não amar. Mas ele usa essa expressão porque ele tinha experimentado. No próprio colegiado apostólico, eles estavam disputando entre eles quem seria o maior, quem seria o primeiro. E Pedro sabia disso. Ele conhecia na própria carne o quanto era soberbo o seu coração, o quanto era fingido. E vocês se lembram das 3 perguntas que Jesus fez para Pedro? Pedro, tu me amas? E Jesus vai usar os verbos diferentemente como ele usa aqui, para dizer que eu e você, nós devemos amar uns aos outros. É um mandamento coletivo. A maior prova da santidade de uma igreja, da santidade de um crente, é a forma como ele se relaciona uns com os outros. A quarta lição que ele vai colocar aqui é que nós devemos amar uns aos outros, porque nascemos de novo e fomos regenerados pelo Espírito Santo. E presta atenção, todo aquele que ama é nascido de Deus. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você não é convertido. Mas aqueles que de fato são regenerados, nasceram de novo, quem nasceu de novo, ama seu irmão. Mas o grande segredo da doutrina da santificação é o uso que Deus faz, que o Espírito Santo faz, da palavra de Deus. Jesus diz na oração sacerdotal que a verdade, que a palavra de Deus, ela nos santificará. E Pedro vai usar esse argumento. Ele diz, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Presta atenção, irmãos. A palavra tem vida, gera vida e sustenta a vida. A palavra de Deus, como Moisés coloca lá, é a nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 2, ele vai dizer, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E o que é o genuíno leite espiritual? É a palavra. A palavra que é viva. Ela opera em nós. E ele vai colocar que essa palavra é permanente. E eu fico imaginando se Gênesis começa, ou tudo começa, pelo poder da palavra.
tudo vai terminar também pelo poder da palavra. Eu não sei se você entendeu o que eu estou colocando aqui. Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios da palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais oração, mais poder do Espírito Santo. A palavra de Deus é para nós aquela água que nos purifica, que nos limpa. A palavra de Deus é um instrumento eficaz e eterno. Por isso que a palavra tem que habitar em nós ricamente. Nós temos que meditar na palavra, viver e ter os nossos pensamentos cada vez mais focados na palavra de Deus. E o Espírito Santo, então, produz essa santificação verdadeira. Pedro reforça o seu ensino usando aí o texto de Isaías, capítulo 40, versos 6 a 8. Vamos buscar, irmãos, uma vida de santidade. Não de farisaísmo, não de hipocrisia. Não querer ser santo com as suas próprias forças. Porque essa santidade com as próprias forças é soberba espiritual. Santidade, ela é produzida na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, pela aplicação diária que o Espírito Santo vai fazendo da palavra de Deus na nossa vida. Ele vai nos purificando, ele vai deletando, anulando aqueles hábitos do velho homem e vai incorporando em nós novos hábitos. Aquele que mentia, não mente mais, fala a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais, mas trabalha com as suas próprias mãos para se sustentar e para ajudar os outros. Santidade é mudança de hábito, de comportamento, de procedimento. E que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, força, para que nós tenhamos uma vida de santidade pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino final e vamos consagrar a Deus também os dízimos e as ofertas. $315, não é isso? Deus
Meus irmãos, nós não somos para Deus aquilo que nós fazemos ou realizamos, mas nós somos para Deus aquilo que nós somos, filhos de Deus. Sem legalismo, sem farisaísmo, mas no poder do Espírito, da palavra de Deus. Vamos nos dispor a uma vida de santidade. Amém? Você tem suas lutas, seus pecados, seus defeitos, mas no poder do Espírito Santo, você pode vencer. Você pode resistir ao diabo e ele vai fugir de você. As coisas erradas que existem na sua vida, na minha vida, poderão ser delatadas, hábitos. E o Espírito Santo produzir a nossa santidade. Amém? Senhor Deus, santifica-nos, Pai. Santifica a nossa mente. Santifica o nosso coração. Santifica os nossos hábitos e atos e atitudes. E que a luz da simplicidade da Tua palavra, da simplicidade do Evangelho de Cristo, nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, para sermos usados por Ti. Santifica a Tua igreja nessa manhã. Purifica-nos de todo o pecado. Que o Senhor possa, à luz do sacrifício de Jesus, da justiça de Cristo, aplicar purificação na nossa vida nessa manhã. Venha nos limpar, venha nos lavar, venha apagar todas as nossas transgressões, para que nós possamos então, com a vida em santidade, ensinar os outros a Teu respeito. Tu sabes, ó Deus, as lutas que cada um tem aqui, as tentações que vêm sobre cada um aqui, mas que o Senhor nos guarde do maligno, que o Senhor nos proteja da queda, que o Senhor nos proteja dando discernimento dos laços de iniquidade, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para entendermos e ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, que a alegria do Espírito Santo estejam em cada um aqui, em cada família aqui representada, em toda a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.